A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos vocês aqui no YouTube, no Instagram também, tá? Hoje estamos começando aqui uma série de lives e essas lives são muito especiais. Para vocês que já entraram aí, fala para mim se vocês estão ouvindo direitinho. Tá tudo bem com o áudio aqui para vocês? Tudo bem? A paz do Senhor. Vilma Gonçalves, paz do Senhor para todos vocês que estão comigo aqui. Boa noite, Márcia Regina também, Cláudia, Maria, boa noite. Nós vamos falar hoje sobre... Paz do Senhor, Alexa. Nós vamos falar hoje sobre as tendas de Israel e o que essas tendas estão fazendo ali no meio do deserto, tá? Porque Deus fez com que as tendas de Israel no deserto fossem também lindas, né? Quão belas são as tuas tendas, ó Israel. Tá? Shalom, boa noite. O som tá ótimo, obrigada. Vocês vão entrando aí e nós vamos então, né, falar sobre esse tema hoje. Meire, boa noite. Boa noite para vocês. No YouTube também, vocês me falam se vocês estão ouvindo bem aqui pelo YouTube. Evangelista Leandro, deixa Deus te usar, aleluia. Vai orando aí. Vai orando aí. Tá? Eu sou Luciana Gomes da Silva, para quem não me conhece ainda, tá? Eu sou bacharel em teologia pastoral, tá? Sou certificada em hebraico, cultura e contexto judaico do Antigo Testamento, e eu venho estudando teologia desde 2007. Então, tem uma jornada bem longa de estudos aí, tá? E essa jornada de estudos nos leva ao conhecimento, tá? Mas o conhecimento sem sabedoria, ele é praticamente inútil, porque nós precisamos também usar, aprender para viver, né? Quem lembra das nossas últimas lives aí, nós falamos sobre isso. Aprender para viver. Não só aprender, mas aprender para viver. Para vocês que estão aqui no Instagram, quero convidar vocês a compartilhar essa live, tá? Compartilhar para as pessoas assistirem ao vivo, que logo depois aqui eu vou estar retirando essa live do ar. Então, vou dar um tempo para vocês aí compartilharem. Se vocês aqui no YouTube também quiserem compartilhar, tá? O link, compartilhe, coloca lá no grupo lá. Nós vamos falar hoje sobre a beleza e a glória do tabernáculo, e o tema é quão belas são as tuas tendas. Vai ser um tema bacana, bem profundo também. Nós vamos falar sobre dois assuntos dentro desse texto, tá? 2 assuntos teológicos. Nós vamos falar também de hebraico, né? Uma palavra hebraica aqui que eu peguei para nós vermos que a palavra de Deus, ela tem na sua essência, o evangelho, né? Nós vamos ver isso aqui, tá? E obrigada pela companhia de vocês que já estão aqui, tá? Não existe professor se não tivermos alunos, né? Então, eu sou muito grata a Deus pela vida de cada um dos meus alunos, todos aqueles que me mandam mensagens, seja no Instagram, seja no YouTube, eu mesma, pessoalmente, respondo a todas as mensagens, tá? A sabedoria consiste em praticar o conhecimento. Isso mesmo, Ângela. Boa noite, a paz do Senhor. Então, eu respondo com todo carinho. Às vezes, eu faço pesquisas, né, para as pessoas que me perguntam alguma coisa. Eu vou lá, pesquiso, respondo, né? Às vezes, eu esqueço, mas a maioria das vezes eu respondo, tá? Não existe professor se não existir aluno. Marcelo Baltazar, de São Paulo, boa noite. Tá? Então, nosso tema, durante essas 3 semanas, nós vamos falar sobre a beleza e a glória do tabernáculo. Para isso, nós vamos caminhar juntos hoje para o Monte Peor. Que é isso? Isso mesmo, nós vamos caminhar aqui juntinhos para o Monte Peor e lá nós vamos avistar de longe o santuário, o tabernáculo de Deus. Vamos avistar o tabernáculo de Deus. Nós vamos usar por base aí Números, capítulo 22. Se você tiver a sua Bíblia, pode pegar aí, tá? Números, capítulo 22. Anote, tá?
Hoje veio até uma pergunta curiosa lá uma sugestão, na verdade, no YouTube. Irmã Luciana, você poderia deixar o PDF das aulas debaixo dos vídeos. Gostaria muito de ter esse tempo de fazer os PDFs e fornecer esses PDFs para vocês. Mas eu não tenho mesmo tempo, tá? Sou mãe de 2 filhos, então tenho que cuidar das crianças, cuidar da casa, tá? Dando um tempinho para vocês aí, já pegar na sua Bíblia, Números capítulo 22, capítulo 23. Nós vamos ficar aqui em Números 22, 23, 24, para nós entendermos por que Balaão disse isso: quão belas são as tuas moradas, ou as tuas tendas, ó Israel. Tá? Balaão será o nosso antagonista, ou seja, aquele que se opõe. E o protagonista da história sempre será Deus. Ele é o protagonista, é aquele que age, aquele que faz, o autor, o ator principal de toda a história bíblica. Quem gosta de anotar aí os termos hebraicos, Balaão, em hebraico, é Bil'am. 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 Bil é não, e Am é povo. Então, Bil'am não é povo. Explica muito bem quem é Balaão, né? Não é povo ou estrangeiro. Algumas traduções têm o nome de Balaão como devorador. Olha aqui. Estranho, né? Um profeta com esse nome, tá? Mas esse profeta Balaão aí era hebreu? O que vocês acham? Ele era de Israel? Ele era hebreu? O que a Bíblia ocupa aí 3, 4 capítulos, até mais, falando de Balaão? Ele era hebreu? Escreve para mim aqui, gente. Sim, não. Interajam aí que vocês vão aprender. Balaão era de Israel? Um profeta de Israel? Quem era Balaão? Um profeta vendido? Mas era de Israel? Vamos interagir comigo aqui. Estela Lourenço, minha aluna, paz do Senhor. Vamos lá. Vou seguindo aqui, vocês respondem aí. Sim? Ângela diz que sim, ele era um profeta de Israel. Cláudia também falou que sim. Márcia Regina falou que sim. Profeta de Israel? Quem era Balaão? Não, não tem problema de errar, não. Estamos aqui para aprender, tá? Talvez aí a sua resposta seja igual a de outras pessoas. E aí a gente vai interagindo aqui. Deuteronômio. Anota aí, pega a sua Bíblia, Deuteronômio 23. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. 23, 4. Isso. Deuteronômio 23, a Meire também acho que sim. Deuteronômio 23, versículo 4, vai dizer quem é Balaão. Não. 23, 4. É a parte B do versículo. Não, vou ler o 4 todo. Vou ler o 3, vai ficar com contexto aqui. Deuteronômio 23, 3. Amonita e Moabita não podem entrar na Assembleia do Senhor. Nem ainda na sua 10ª geração pode entrar na Assembleia do Senhor eternamente. Pelo fato de não saírem com pão e água para receber no caminho quando saís do Egito. Porque alugaram Balaão, filho de Beor, de Petor, da Babilônia. Então, ele era um midianita, ele era da Babilônia. Balaão não era hebreu, não era de Israel, tá? Quando ele vai fazer as suas profecias, ele faz lá dos montes, tá? Ele não desce lá no meio do povo, tá? Ele era um adivinho pagão. Isso que ele era. Raimunda, boa noite. Um adivinho pagão, um profeta pagão que vivia em Petor, na Babilônia, que pertencia aos midianitas, tá? Então, na narrativa de Números aí, Balaão é convidado a proferir maldições para Israel. Então, os inimigos de Israel sabiam que o Deus de Israel é quem protegia Israel.
Então, eles sabiam que o Deus de Israel vencia as batalhas. E eles disseram, então, profetiza maldições contra esse povo, profetiza maldições contra eles, e eles, então, vão ser derrotados pela maldição, porque a bênção de Deus ele já tem sobre eles. Ele era o general do exército, ele era o rei deles, tá? Nós vamos falar aqui sobre 3 montes e qual a importância desses montes, qual a importância de Balaão subir nesses montes, o que ele viu lá de cima, esse é o nosso objetivo aqui. O que Balaão viu, o que esse profeta pagão viu, para ele soltar uma profecia dessa, e quão belas são as tuas tendas. Números, vamos voltar lá? Números, capítulo 22. Falei com vocês que a gente vai ler, só aqui no início, aqui a gente vai ler um pouquinho, tá? Números 22. Vai anotando aí. Números 22, versículo 39. E Balaão foi com Balaque, chegaram a Quiriate, os outros. Esse Balaque aqui é aquele que contratou Balaão para fazer o serviço aí de amaldiçoar. E Balaque sacrificou bois e ovelhas, e enfim, versículo 41, tá? E de manhã Balaque tomou Balaão e conduziu nas colinas de Baal e contemplou dali a parte extrema do povo. Então ele viu uma parte do povo, mesmo assim, uma parte das tendas, mesmo assim não conseguiu proferir maldições. O Espírito de Deus fez ele abrir a boca em bênção diante de Deus. Então ele foi nas colinas de Baal e profetizou ali bênção. Ele viu a parte extrema do povo. Segundo monte que ele sobe aqui é o Monte Pisga, no capítulo 23, no versículo 13, no versículo 14. Se vocês não estiverem entendendo, estiver falando um pouco rápido, vocês me parem aí, tá? Então Balaque disse: vem, por favor, comigo em um outro lugar, onde você vai ver somente a última parte das tendas, mas você não vai ver Israel na sua totalidade. E dali você vai amaldiçoar o povo de Israel para mim. Versículo 13. Versículo 14 fala que ele sobe, então, o Monte Pisga. Então, nesse segundo monte, ele vê outra parte, ele vê a última parte do povo de Israel acampado no deserto. Estou falando no período que eles estavam ali, nos 40 anos de deserto ali. Seguindo um pouquinho, versículo 28, no capítulo 23, ele sobe para o cume de Peor. E lá do cume do Monte Peor, ele vê todo o acampamento de Israel. Números 24, versículo 1 e 2. Porque Balaão viu que agradava o Senhor abençoar Israel. E ele então não foi como antes para adivinhar, mas olhou para o deserto. Dessa vez ele olhou para o deserto e viu que Israel se achava acampado de acordo com as suas tribos. E o Espírito de Deus veio sobre esse profeta pagão. E ele proferiu e disse, versículo 5, quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Quão formosas são. Boa noite, José Raimundo. Balaão foi recrutado para amaldiçoar. E quando ele olha para o povo, ele só tem palavras de bênçãos. Tá? O segredo dessa frase aqui, ó, quão formosas são as tuas tendas, ó Israel, está no que ele viu lá de cima do Monte Peor. Ele viu. Vocês querem saber o que ele viu lá, como estava o acampamento de Israel? Ele viu como se fosse o formato de uma cruz. Um acampamento todo ordenado. Um acampamento que estava completamente ajustado de acordo com o que Deus mandou. Tá? Por que você diz que é uma cruz? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Ele avistou ali o formato de uma cruz, tá? Apontando diretamente para Cristo. Aqui nós vemos, mais uma vez, uma pitada da graça no Antigo Testamento. A mensagem da cruz em meio ao deserto, tá?
Deus é um Deus de detalhes, um Deus cuidadoso, o arquiteto da beleza. Deus não gosta de coisas desordenadas. O povo estava no meio do deserto, mas o acampamento do povo era perfeito e as 12 tribos de Israel estavam de 3 em 3, e formavam uma cruz com o tabernáculo no meio. A beleza e a glória do tabernáculo. O tabernáculo estava no centro. O tabernáculo era o centro de todo o acampamento. É Deus apontando lá para o Éden, quando que no meio do jardim estava a árvore da vida, e ali Deus vinha e se encontrava com o homem. O tabernáculo de Deus no meio do acampamento de Israel era para que a presença e a glória de Deus viesse ali e habitasse com o povo. Todas as vezes que nós falamos de tabernáculo, todas as vezes que nós falamos de tabernáculo, nós falamos da glória, nós falamos da beleza de Deus em habitar com o homem. Deus escolheu habitar com o homem, é uma escolha de Deus, tá? Quem não se aprofunda, quem não mergulha intensamente nesse universo do conhecimento, não verá tais belezas no Antigo Testamento. Não verá, tá? Ele viu que as tendas de Israel, elas estavam em formato de cruz. Viu beleza nelas, o Espírito de Deus veio sobre ele quando ele viu aquela maravilha, tá? A sua ordem, o capricho com que Deus ordena o seu acampamento, viu ali as perfeições que haveriam de vir sobre Cristo. As tribos de Israel foram, naquela ocasião, ali no deserto, organizadas de uma maneira específica. E por essa, então, divisão que está descrita na Bíblia, não é tema aqui para hoje, mas está descrita na Bíblia como estava aquele acampamento. E ela formava uma cruz entre as montanhas e o tabernáculo estava no meio. O evangelho revelado de Jesus vai além das 4 paredes do Novo Testamento. Cristo é o Cordeiro de Deus, imolado antes da fundação do mundo. Cristo é o Cordeiro. E para ter esse tipo de conhecimento profundo e por meio dele enxergar um pouco além, tá? É preciso muita dedicação. Preciso dedicação. Na verdade, horas e horas de estudo. Deus pode revelar, Deus pode. Mas Deus também tem os seus meios, os seus caminhos. Eu sempre falo para vocês aqui que sempre me ouvem. Existem homens que já trilharam os caminhos, pastores, doutores, teólogos, pessoas que fizeram, trilharam, pesquisaram, gastaram 20, 30 anos de suas vidas, lendo, estudando e pesquisando o Espírito de Deus sobre eles. E Deus nos entrega isso nessa nossa geração, que nós temos acesso a tudo isso, tá? Nós temos acesso, mas é fácil percorrer esse caminho sozinho? Não. Eu posso fazer para você aqui uma ponte que eu fiz aqui agora, tá? De ensinos, de verdades reveladas. Sabemos que tantas outras belezas também existem no Antigo Testamento. E para entender de forma desejável, agradável na nossa alma, é preciso usar uma lupa. A que lupa é essa? Examinar. Mas que caminho percorrer? Nós precisamos de alguém. Isso não é feito sozinho. Eu não aprendi sozinha, tá? Falei para vocês aqui que desde 2007 eu venho estudado. Eu passei por vários professores, vários pastores, vários mestres nas escolas teológicas que eu estudei, cursos e aulas, pastores, mestras, livros e muitas anotações. Eu gosto muito de anotar em papel. Noites e tardes e manhãs de conhecimento, tá?
Vou falar para vocês aqui rapidinho sobre a metáfora da escada. Conversando com uma amiga esses dias, nós falamos sobre isso. Imagine comigo aí, imagine agora uma escada colocada na parede, ou uma escada aberta, né? Aquelas escadas assim que se abrem no meio da casa aí para a gente trocar uma lâmpada. Essa escada já está pronta, ela está colocada lá, e lá em cima é o ponto B, embaixo é o ponto A. E essa escada vai fazer o quê? Ela vai te levar do ponto A ao ponto B. Para isso que a gente usa a escada, né? Ela vai te levar para onde você quer chegar. Mas tem também a outra parte. Nós precisamos de ter um motivo para subir na escada. Para trocar uma lâmpada, nós vamos aí limpar um armário, nós vamos pintar uma parede. Para que eu quero conhecimento? Para que eu quero subir nessa escada? Para crescer na graça do Senhor, para ver as revelações de Cristo, para conhecer o meu mestre, para ministrar. Deus me chamou para ministrar, eu preciso conhecer para ministrar. Tem N motivos, e você sabe o motivo por que você quer conhecimento. Porque quem desperta a vontade do conhecimento em nós é o próprio Deus. Quem dá o motivo e a razão de todas essas coisas é Deus. Tá? É Deus. É Deus. Então, crescer tem uma infinidade de propósitos. E subir na escada, então, tá? É um processo. A escada está pronta. Mas em cada degrau alcançado, nós vamos chegar mais perto do nosso objetivo. E isso vai exigir o que de nós? Vai exigir esforço, tempo, propósito, foco, objetivos maiores, persistência. Hoje eu estava jantando na casa da minha irmã, ela me chamou para jantar lá. Ela mora bem de frente aqui da minha casa, então é só atravessar a rua e ir lá. E eu estava lá, ela falou assim: você é muito persistente. Eu admiro essa qualidade em você, você é muito persistente. E realmente eu sou persistente. Para alcançar os nossos objetivos, nós precisamos saber onde queremos chegar. Não adianta acelerar se não temos por onde ir. Né? Não adianta ir correndo e acelerando para o abismo. É melhor ir devagar, mas sabendo aonde você quer chegar. Tem lá na historinha lá da Alice no País das Maravilhas, na Alice no País das Maravilhas. Aí chega o coelho lá e pergunta para ela: Alice. Não, ela pergunta para ele: qual o caminho aqui que eu devo seguir? Ele fala assim: se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho tá bom. Tá? Qualquer caminho tá bom. Precisamos saber onde queremos chegar. Se eu quero ir para um lado, eu pego essa estrada daqui. Se eu quero ir para outra cidade, eu pego essa estrada lá. E assim é com o nosso conhecimento. Onde nós queremos chegar? Onde nós queremos chegar? Propósito, esforço, objetivo, foco, persistência. Tá? Mas você... algumas pessoas falam assim: você consegue extrair do texto o que eu não enxergo. Olha, eu nunca fui uma criança que lia. Não tinha livros na minha casa. Até coloquei isso hoje aqui num post aqui no Instagram. Eu não recebi incentivos dentro de casa, nem para leitura e nem para escola, nem para ser professora, tá? Eu comprei meus primeiros livros, comecei a ler, eu acho que foi de 2007 para cá, mais foi 2012, 2013, que eu lembro de estar mais focada nisso. Hoje eu sou pedagoga, psicopedagoga, nunca imaginei isso, né? Estudar não é um dom, anotem isso aí. Estudar não é um dom, estudar é um hábito. Também não, Ângela. Mude os ciclos da sua vida, né? Você quer chegar lá em cima? Suba a escada. Persistência, um degrau de cada vez. Já vou voltar aqui em Balaão, é nosso tema. E por não ter esse hábito, né? Estudar não é um dom, gente. Estudar é hábito mesmo. Eu procrastinei várias vezes, tá?
E se nós estamos aqui hoje, eu estou aqui, você está aí do outro lado, sentado aí no seu sofá, está deitado aí na sua cama, está deitado no seu sofazinho, sentado na mesa da cozinha, jantando, tá? Andando pela casa. Às vezes eu escuto as minhas lives aí, quando eu coloco lá, vou dobrar minhas roupas, eu coloco o telefone, vou assistindo. Se eu estou aqui ensinando, você está aprendendo, nós dissemos sim para um chamado maior, tá? Deus não nos trouxe aqui por um acaso, eu creio nisso, tem um propósito maior para tudo isso. Cada um de vocês também, tá? Deus não nos mostra, Deus não nos leva nos montes, nos mostra a glória de Deus e deixa de encher o nosso coração, não. Deus não nos ensina antes que ele tenha um objetivo maior para esse ensino em nossas vidas. A Ângela escreveu aqui, ó, temos que pensar como vamos estar daqui 10 anos, daqui 5, daqui 2, daqui 1 mês, porque todo esse caminho nos leva para daqui 10 anos. Assim é Deus, existe no reino não existe coincidência. Meus alunos gostam quando eu falo isso, no reino existe cristocidência. Tá? Se vocês estão aqui, é porque querem aprender mais e mais de Deus, e Deus vai nos levar no Monte Peor, onde nós não vamos ver, como no Monte Pisgah, um pedaço, uma extremidade, a última parte, não. Deus quer nos mostrar o todo, para nós olharmos e dissemos, quão belas são as tuas tendas, ó Israel, quão belas são as tuas revelações, ó Cristo. Tá? Quão belas são. E é Deus que coloca em nós essa sede de aprender. É o próprio Espírito Santo que nos impulsiona a ensinar, que me motiva a continuar, sabendo que esse é o meu chamado. É Deus. Vamos voltar para Balaão um pouquinho, vocês estão entendendo? Psicólogo Davi, boa noite a todos vocês aqui também. Alguma dúvida? Deixar um minutinho aqui para vocês perguntarem. Eu vou voltar para Balaão para finalizarmos, já são 8h28. Balaão, vou voltar lá no assunto dele. Um adivinho pagão que avistou a beleza das tendas ao redor do tabernáculo e abençoou a nação. Amém? Deixa eu ler aqui o que a Ângela escreveu para nós. Ouvi do meu avô. Trabalhe como se Cristo conhece aqui 100 anos e prepare-se quando ele viesse hoje. Não entendi bem, mas quase. Prepare-se como se Deus viesse hoje, eu entendi. Trabalhe como se Cristo te conhecesse daqui 100 anos, eu acho que é isso. Alguma pergunta? Boa noite para vocês. Paz do Senhor. Marcelo, já falei. Boa noite. Vamos lá. Balaão, então, nós aprendemos aqui hoje, Deuteronômio, deixa eu assar, 23, versículo 4, nos diz que ele é de uma cidade na Babilônia, tá? Balaão era um adivinho pagão, não era aí um profeta de Israel. Ele avistou essas belezas da tenda, mas ele também foi um homem persuasivo. Vou mostrar agora aqui o outro lado de Balaão, tá? Ele incentivou Israel ao pecado. Ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel. Não conseguiu. Mas ele incentivou o povo ao pecado. Como assim? Ele instigou o povo a se casar com as midianitas, as mulheres da sua região, e sabia que com isso faria o povo pecar, e o povo pecando, eles seriam amaldiçoados. Então, onde está que Balaão viu o formato da cruz? Esse formato da cruz aí é um estudo que nós fizemos, tá? E ele vai estar em breve, eu falo isso para vocês, isso é matéria de curso, mas tem todos os versículos lá para vocês, tá? Ele avistou lá de cima as tendas, e as tendas faziam esse formato da cruz. Então, Balaão, ele foi um homem que persuadiu, tá?
Muito cuidado aí ao selecionar, tá? Os seus professores, a selecionar os seus ensinadores, os seus profetas, pastores, porque nós estamos falando de algo sagrado, conhecimento. Conhecimento é uma fonte, tá? Nós precisamos buscar de fontes de águas limpas. Aprender para viver. Se nós aprendemos errado, nós viveremos o que não glorifica a Deus. Hoje em dia tem muitos pastores coach que ensinam que o homem é o centro, que o homem está direcionado, tudo é por causa do homem. Não, a Bíblia diz que é tudo por causa de Deus, por causa de Cristo, do próprio Cristo, tá? Com a boca, ele até profetiza bênçãos, Balaão, mas não tinha o amor em seu coração pelo povo de Deus, tá? Não tinha amor. Tem uma anotação aqui que eu queria falar para vocês, ó. O amor, ele é o fruto, ele permanece. A Bíblia diz que o amor permanece. Mas a profecia é o dom e a profecia se acaba. Na eternidade, a profecia se finda. Não podemos nos encantar com as profecias, tá? Muito cuidado com as profetadas também. Muito cuidado. Midianitas são descendentes também, estavam ali na região. Tá? Geografia bíblica, né, Cícero? Então, com a boca ele profetiza, tá? Com a boca ele profetiza. E o Novo Testamento nos alerta. Nos alerta. O Novo Testamento fala de Balaão? Fala. Nós vamos terminar com esses textos aqui, ó. Judas. Judas é difícil de encontrar aqui, ó. Esse Judas aqui não é o... É o Judas... Não é o Judas traidor, não, hein? O Thomas Bertotz fala assim, os louvores gospel atuais... Deixa eu colocar aqui. Só falam do homem, isso mesmo. Você é precioso, diamante, por aí vai. Misericórdia. Judas, tá? Só tem um capítulo aqui, então Judas, versículo 11. Ai deles, porque seguiram o caminho de Caim e, movidos pela ganância, caíram no erro de Balaão. Erro de Balaão. E foram destruídos pela rebelião de Coré. Então, nós temos aqui, ó, o caminho de Caim, o erro de Balaão e a rebelião de Coré. Erro de Balaão. Caíram no erro de Balaão. 2 Pedro 2,15 também vai falar de Balaão. Lá no Novo Testamento está falando de Balaão, tá? Se nós não entendemos os contextos, nós vamos abrir Judas, vamos ler aqui. Caim, está lá em Gênesis. Balaão, Números e Deuteronômio. Rebelião de Coré, está lá em Levítico, Número e Deuteronômio. Não há como compreender o Novo Testamento sem entender o Antigo Testamento. Isso é fato, tá? Isso é fato. O caminho de Balaão, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Abandonaram e se extraviaram do caminho reto, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. E esse também tem Apocalipse 2,14, que fala sobre a doutrina de Salomão, ou o Balaão, desculpa. A doutrina de Balaão. A doutrina, o ensinamento de Balaão. Apocalipse 2,14. Toda a Bíblia se explica por si só, mas precisamos dela toda. 2,14. Todavia, tenho contra ti algumas coisas. Tens aí o que sustenta a doutrina de Balaão, tá? Que ensinava Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-as a comer coisas sacrificadas a ídolos e a praticar a prostituição. Isso que eu falei aqui para vocês. Ele ensinou o povo. Como assim? Como que ele ensinou? Tá os versículos lá? Tá. Vamos ler esses versículos aqui quando ele ensina o povo a pecar. 24:14. 24, Números 24:14 diz: Balaque, vem até mim. Ele fala aqui, ó, vem até mim, eu vou embora, mas você vem até mim, eu farei saber
este povo fará. Eu falo, eu vou te ensinar aqui quais são os segredos. Vem até a mim que eu vou te ensinar os segredos, tá? Jonas Moreira, Deus abençoe, enviou uma oferta de gratidão aqui, ó. Deus abençoe a sua vida. Aqui pelo YouTube, se vocês quiserem, tá? Tem como abençoar o meu ministério lá. Glória a Deus pela sua vida. Números 24. E Números 25, no próximo capítulo, já vem falando, tá? Israel morou em Sitim e o povo começou a se prostituir com as filhas de Moab, com as moabitas, e elas convidaram os povos ao sacrifício de seus deuses. E o povo comia e se inclinava diante dos seus deuses. Israel se juntou a Baal-Peor, e a ira do Senhor se inflamou contra Israel. Então, a influência de Balaão foi para a prostituição e para a idolatria. Nós devemos fugir do erro de Balaão, sair fora aí do caminho de Balaão e não ouvir a doutrina de Balaão, assim diz o Novo Testamento, tá? Veja a beleza, veja a glória do Senhor no meio do povo, no meio do tabernáculo, mas não se corrompa, não se venda. Use o seu dom, o seu ministério, a sua influência para aquilo que é louvável, para aquilo que é cristocêntrico. Não se venda, não se venda, não se corrompa. O que aconteceu com Balaão? Vamos finalizar a história dele aqui, senão vai ficar uma história sem fim. O que aconteceu com Balaão? Números, capítulo 31, versículo 8. Isso mesmo. Diz que mataram a espada Balaão. Foi morto a espada. Para quem gosta de fazer simbologia bíblica, aqui está na hora, né? Mataram Balaão a espada. Já lembramos lá de Efésios capítulo 6, a espada do Espírito. Somente a espada do Espírito para combater o erro, a heresia, o caminho de Balaão. Somente a espada do Espírito. Somente a palavra. Pronto, nós finalizamos aqui. Já está bem tarde, 8h38. Quarta-feira. Vamos falar também da beleza e a glória do tabernáculo. Nós vamos falar do perigo da santidade. A santidade também é perigosa. Santidade é perigosa. Vamos falar sobre isso na quarta-feira. Lembrando que essas lives aqui não vão ficar salvas aqui, tá? A gente vai fazer 3 semanas falando sobre beleza e glória do tabernáculo. As lives serão na segunda-feira, na quarta-feira, na sexta-feira, sempre às 8 da noite, em ponto. 8 em ponto. Tá? Serão 3 semanas falando de Cristo no tabernáculo. E gratuitamente para você. Gratuito, tá? Tudo que eu passei estudando e aprendendo, com gratidão a Deus, estou entregando para vocês aqui. Vocês querem entender mais aí a Sagrada Escritura? À luz do Espírito Santo, pela revelação de Cristo, porque a palavra de Deus diz que os holofotes do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Se prepare, então, separe esse tempo. Hoje foi a primeira live, tem mais 2 semanas pela frente, tem essa semana toda. Na verdade, são 8 lives consecutivas aí, tá? Não vai ficar lá salvo. Vai anotando tudo, revise, se organize. Se organize também financeiramente, tá? Para estudar comigo. Tá? Tem aí um curso à frente. Te vejo, então, na quarta-feira, às 8 da noite. Muito obrigado pela companhia de vocês. Vou repetir aqui novamente. Não há como ser professora se não houver alunos. Na quarta-feira você está na igreja. Sim, nós vamos fazer todas, segunda, quarta e sexta, tá? Durante 3 semanas. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.